A paz do Senhor. Hoje vamos dar sequência aos estudos no livro de Josué, capítulo 7. Mas antes de começar, eu queria fazer uma retrospectiva do capítulo 1 até agora, para nós lembrarmos dos feitos de Deus, antes que cheguemos no capítulo 7. Eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que Deus vem fazendo ao longo desse período da história de Israel. Então, no primeiro capítulo, Deus chama Josué, Deus coloca Josué como líder do povo, Deus fala que seria com ele, e as coisas vão indo. E tem a travessia do Rio Jordão, acontece um grande milagre, a arca vai pelo meio do rio, e eles param, e as águas se abrem, e todo o povo passa, algo que só o Senhor poderia fazer, até nos dias de hoje. E tem um memorial, eles fazem um memorial de pedras, para eles sempre lembrarem desse feito grandioso de Deus, que foi abrir o Rio Jordão. Eles fazem a circuncisão, que não tinha sido feita no deserto nos 40 anos, por causa da quebra da aliança. E com a volta da circuncisão, volta a celebrar a Páscoa, volta um tempo de festa, volta um tempo de celebração da Páscoa. E quando está para começar as batalhas e conquistar Jericó, o anjo do Senhor aparece para Josué, o comandante do exército de Deus aparece, fala com ele, dá instruções para ele, e depois disso vem a conquista de Jericó. Eles rodeiam a cidade vários dias. No último dia eles dão a volta 7 vezes e as muralhas caem. É um grande milagre, algo também que só o Senhor poderia fazer. E para fechar essa retrospectiva, a graça alcança Raabe, uma mulher que era da cidade de Jericó e prostituta, mas mesmo assim o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ela confia em Deus e a graça alcança ela, e ela é salva com todos os pertences, com a família dela. Ela não é anátema, como nós vamos aprender, nem as coisas dela, e a graça de Deus alcança essa vida dela e a vida da família. Então, como nós vimos aqui, estava tudo indo muito bem, muitos milagres, muitas alegrias, comemorações voltando, alianças sendo renovadas, conquistas, que a cidade de Jericó foi uma grande conquista para o povo de Israel. Mas acontece algo nesse caminho que fica muito difícil para Josué, fica muito difícil para o povo de Israel. E é o capítulo 7. O nosso tema da mensagem de hoje é um anátema em Israel. Hoje o capítulo, conforme nós fomos lendo, nós vamos explicando, tá bom? Então, versículo 1. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Érem, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema. E por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aqui o capítulo já começa com um spoiler, né? Já começa contando um pouquinho do final, o que aconteceria sobre Acã, sobre a família dele. Aqui nós vemos que era uma coisa tão complicada, foi uma coisa tão difícil que aconteceu, que eles se falam fala do neto, fala que era neto, fala do bisneto, vai puxando a geração de Acã e vai falando de toda a família dele, né, da geração da família dele, para ver como é que isso era grave para uma família. O pecado de Acã foi grave, foi gravíssimo para o povo de Israel. E aqui já começa contando a história, o final da história. E fala o quê? Que ele se apossou de alguns objetos que estavam sob anátema,
sob maldição. Nós vamos aprender isso no decorrer da aula. E por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não se acendeu somente sobre Acã e sobre a casa dele. Não, nesse momento, a ira do Senhor se acendeu sobre todo o povo de Israel. No versículo 2, aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes subir e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Eles tinham acabado de sair da conquista de Jericó, estavam muito confiantes que o Senhor estaria com eles. Eles estavam animados e eles vão espiar a terra de Ai. E quando eles chegam lá, eles acham que não é muitos numerosos, eles não têm tantas coisas como Jericó tinha, e eles falam assim: olha, não precisa fatigar, não precisa cansar todo mundo não, manda um pouco só, manda 3 mil, 2 ou 3 mil homens que a gente resolve, vai dar tudo certo, nós vamos vencer essa guerra contra Ai tranquilamente. E eles falam isso para Josué, e sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Então, o que eles pensavam que seria uma batalha muito fácil, muito tranquila, o que acontece? Eles fogem de Ai, eles não conseguem vencer a batalha, e quando eles estão indo para as pedreiras, 36 homens de Israel são mortos. E quando o povo de Israel sabe disso, o coração deles se derrete. Uma batalha que era para já estar ganha, tranquilamente, é perdida de forma surpreendente. Eles já tinham dado como certa vitória e de repente acontece isso. E aí eles estão aqui, em Jericó, animados, felizes, certos das vitórias, que eles conquistariam Canaã, e de um dia para o outro eles estão aqui embaixo, em desânimo, com o coração derretido, porque isso tinha acontecido e eles não entendiam por quê. Sendo que Deus não disse que nos daria a terra, como que pode isso acontecer? Nós vamos vendo no decorrer dos versículos. E Josué faz uma coisa que nós sempre precisamos fazer nesses momentos. Quando nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, a gente faz o que Josué fez aqui. Suplica ao Senhor. A gente clama ao Senhor. Deus, eu não estou entendendo. Por que isso está acontecendo? Estávamos certos da vitória. Senhor, perguntar, meus queridos, não é problema com Deus. O problema é quando a gente murmura, quando a gente tenta fazer Deus que Ele faça o que a gente quer. Mas quando a gente pergunta, Senhor, por que isso está acontecendo? Como isso aconteceu? Ele está pronto a nos ouvir. Ele está sempre ouvindo as nossas orações. E Ele vai ouvir Josué aqui e Ele vai responder. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca do Senhor, e ali permaneceu em humilhação, até o cair da tarde. Era uma forma do povo, nessa época, mostrar o seu sofrimento interno. Porque era uma forma de externar aquilo que ele estava sentindo. O coração do povo se derrete, o povo está triste. Então, como demonstrar isso de uma forma externa naquela época era isso. Eles rasgavam a sua veste,
colocava o rosto em terra mesmo ali, e ele faz isso diante da arca do Senhor. Como se estivesse falando assim, Senhor, essa arca, com a sua presença focalizada, nos trouxe até aqui. Nós passamos o Rio Jordão com a arca na nossa frente, nós demos as voltas em Jericó com a arca do Senhor na nossa frente, e ele fica aqui na frente da arca, que ele sabia que a presença do Senhor estaria ali, com o rosto em terra, com o rosto no chão, em sinal de submissão ao Senhor e de clamor e de súplica. E exclamou Josué: Ah, Eterno, ah, Senhor, Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes, nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento, nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué sabia como orar. Ele começa com um questionamento, ele começa com uma dúvida. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para que a gente morra? O Senhor trouxe aqui para que a gente fosse exterminado por esse povo, pelos cananeus? Não era melhor então a gente ter ficado do outro lado do Jordão, com o Senhor continuando cuidando da gente? Talvez ele foi pensando assim. Agora o Senhor nos traz aqui para a gente ser aniquilado, derrotado, humilhado por esse povo. Aqui Josué não estava sendo ingrato, não estava murmurando. Aqui é um sinal que ele estava perguntando, e com uma reverência, porque ele fala assim: perdoa-me, Senhor. Ele não estava colocando Deus na parede, nem estava repreendendo Deus, ele estava perguntando. Mas Josué sabia como orar e falar com o Senhor. E ele fala assim, do nome de Deus, ele fala: os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados, e eles nos cercarão, nos aniquilarão. Que farás então pelo teu grande nome? Ele faz mais ou menos como Moisés, porque Deus, quando fala que vai exterminar o povo de Israel todo, vai matar todos, e ele fala assim, Moisés fala com Deus assim: ah, Senhor, mas o que os povos vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto? É uma conversa com Deus, mostra intimidade com Deus. E Josué aqui, ele também faz isso, ele invoca o nome do Senhor, ele fala: que farás pelo teu nome? Para que não falem do Senhor, para que não falem que o Senhor nos fez passar o Jordão, para que a gente morra aqui do outro lado, que a gente morra aqui com os cananeus. E Deus responde. Pensa que coisa linda. Ali nós não sabemos como foi, mas talvez uma voz saindo da arca ou de alguma forma, e Deus responde na hora. Algumas das nossas orações, elas demoram um pouco para ser respondidas. Às vezes nós oramos um dia, 10 dias, um mês, um ano. E aquela oração, ela não é respondida rapidamente. E nós devemos ter paciência, porque o Senhor faz as coisas na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Mas com Josué aqui foi na hora. Ele clama, ele fala, ele argumenta, ele fala do nome do Senhor, como vai fazer, e o Senhor fala com ele na hora. Então o Senhor falou a Josué: levanta-te. Por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou o que era anátema e até o furtou para si e também o escondeu e guardou entre as suas bagagens. Aqui você pode pensar, mas por que Deus falou para Josué parar de orar? A Bíblia toda fala para a gente orar. A Bíblia toda fala que é orar sem cessar. Vários momentos fala, ora, busca, clama. Mas nesse momento aqui, ele fala: por que o seu rosto está prostrado em terra? Porque esse momento aqui era para agir. Não era para ficar só prostrado, era para entrar ação, era para agir.
era para encontrar o anátema e arrancar do meio do povo. E ele fala aqui no versículo 11 que o povo de Israel, engloba tudo, violou a aliança. Deus, nesse tempo aqui, era aliança, era pacto. Deus falou tudo muito bem explicado na última aula, na penúltima aula que nós demos. Eu nem enfatizei muito, porque eu sabia que nessa aula aqui a gente estaria falando sobre isso. No capítulo 6, ele explica, não é algo que foi feito sem o conhecimento, não é algo que foi feito que Acã não sabia e fez porque não sabia o que iria acontecer, não, ele sabia, era um pecado consciente. Deus explicou muito bem no capítulo 6, tudinho que era para fazer, olha, mas vós, no capítulo 6, versículo 18, mas vós guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, pois isto tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e entrarão no seu tesouro. Então isso era uma condição com Israel. Olha, eu vou te dar a batalha, eu vou te ajudar a vencer a guerra, a batalha, as muralhas vão cair, mas esta vitória é minha, é do Senhor. Então, tudo lá dentro vai ter que ser destruído, tudo, as pessoas, os animais, os objetos, por mais bonitos que fossem. E a prata, o ouro, o bronze, o ferro seriam consagrados para a casa do Senhor. Não seria anátema lá na casa do Senhor, mas qualquer um que pegasse para si, ele se tornaria anátema também, se tornaria maldição. Nesse contexto do Antigo Testamento, quando se fala de anátema, é isso, é maldição. Tá? Então, quando ia para a casa do Senhor, por quê? Por que esses objetos tinham que ir para a casa do Senhor? Porque posteriormente, mais na frente da história, seria construído o Templo de Salomão. E foi o Templo do Senhor que foi construído por Salomão. Então, foi coisas que foram sendo juntas desde esse tempo, desde antes. Então, ia direto para a casa do Senhor. Porque a guerra de Jericó não teria sido de uma forma rodear nenhuma cidade faz você vencer a guerra, a não ser que seja pelo Senhor Deus dos exércitos. Então, a guerra foi Deus que ajudou a vencer, foi Ele que venceu, então era a aliança, era essa o pacto. Olha, tudo lá dentro é anátema, destrói e queima tudo. Então, Acã não era inocente, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele fala que ele continua aqui respondendo a Josué. Até furtou para si, roubo para si, e também o escondeu e guardou entre as suas bagagens. Então, pode ser escondido de todo mundo. Ninguém pode saber, mas Deus está vendo. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que quer sejam coisas boas ou coisas más, Ele está vendo, Ele está nos observando. Mesmo que Acã fizesse e ninguém soubesse, ou só a família dele, mas o Senhor estava contemplando. E ele diz, por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Eu vi um pastor falando uma coisa muito interessante. Um versículo que é muito usado, muito falado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, e se Deus estiver contra nós? Que foi o que acontece aqui. Eles sabiam que quanto Deus estivesse com eles, a vitória era ganha, a vitória era garantida. As batalhas seriam vencidas. Mas, e quando o Senhor fala, eu não vou estar mais com vocês? Não, vocês vão, olha só, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Vocês não vão conseguir.
Se eu não estiver com vocês, vocês não vencem batalha nenhuma. Não poderão resistir aos seus inimigos, voltarão as costas fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. O objeto era anátema. Um exemplo, a caneta aqui. O objeto era anátema, o objeto era para destruição. Mas a partir do momento que o povo toma para si, ele se tornava anátema, ele ficava sob maldição e sobre a maldição de destruição. Então, enquanto eles estivessem com isso lá, eles seriam destruídos pelo povo daquela terra, pelos cananeus. E a orientação de Deus, o mandar de Deus, o que Deus determina é: extermina o anátema no meio de vós. Tira, não dá para ficar, não dá para relevar. É para exterminar do meio de vós. E ele continua falando: levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã, ao raiar do dia, por tribos, e a tribos que o Senhor houver determinado se apresentará por clãs. E o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias. E a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Então aqui Deus já fala tudo o que vai acontecer. Vai ser por tribo, depois vai ser por clã, depois vai ser a família e depois um homem de cada vez. Talvez alguém pergunte: Cristiane, como é que eles vão descobrir isso? Como é que eles vão saber que família? Será que era Deus ali falando através da arca? Então, nessa época aqui, o sumo sacerdote tinha, junto da estola sacerdotal, junto com a roupa, ele tinha pedras. Nós não sabemos exatamente como eram essas pedras, que eram chamadas de Urim e Tumim. E a tradução dessas palavras é luzes e perfeição. Então, o que acontecia? Vamos dizer que era como se fosse talvez uma pedra, talvez cascara ou coroa, ou como dados, a gente não sabe, a Bíblia não especifica como era isso. Mas a gente sabe que lançava essas pedras e ali dava a sentença. O que era? Qual família? Talvez juntasse as tribos e lançasse, e aparecesse qual tribo que era. A gente não tem a certeza certinho como eram o Urim e Tumim, mas era assim que acontecia, era lançado sorte. Hoje não tem mais, tá, gente? Hoje não se lança mais sorte, mas naquela época tinha essa parte junto com a estola sacerdotal, de jogar essas pedras, que significava luzes e perfeições, tá? Então, e o Senhor fala: olha, tudo que pertence, quem tiver com anátema vai ser queimado. Tudo, a família, as coisas. Nós vemos que a Raabe, a graça encontrou ela. Nem as coisas dela, nem a família foi queimada, foi morta, foi destruída. Mas com Acã a gente vai ver que foi diferente, porque ele tinha uma responsabilidade com o povo de Israel, com Deus, com a aliança que Deus tinha. Ele sabia o que estava fazendo e com a própria família dele. E, enfim, é descoberto o castigo, né? E castigado o culpado. No versículo 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Joga-se o Urim e Tumim e Judá foi apontado. E os clãs de Judá vieram à frente. Imagina os outras tribos, né? Ufa, não foi a nossa. Tranquilidade. Mas a de Judá fica apreensiva. Quem será?
Eles tinham se santificado. Imaginem essa noite, como foi essa noite, que o povo de Israel tinha passado em santificação, e eles pensando, quem será? E vendo a sua casa, vendo seus filhos, foi você, não foi? E pensando, e é toda essa apreensão que eles viveram. E aí, quando é apontado de Judá, as outras saem de cena e vêm os clãs. E eles vêm à frente. E o clã de Zerá foi separado. Fez a chegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi de Zabedi. Lembra, lá no comecinho já tinha falado de que família que Acã era? Que família, né, que tinha sido, nesse momento aqui, citada? Então Josué fez a família de Zabedi vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, neto de Zabedi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Que momento. Pensa, o coração de Acã nesse momento, vendo a sua tribo ser selecionada, vendo o seu clã sendo chamado, vendo o seu vô, bisavô, não sei, né, cada um da sua família vindo e por fim é escolhido ele. Foi falando de cada um, foi falando do avô, foi falando do bisavô, foi falando do pai. E chega em Acã, ele é descoberto. E Josué disse a Acã, Josué é um líder fantástico, Josué é incrível. Deus escolhe um homem realmente preparado para os momentos que viriam. E ele não chega para Acã de forma atacando Acã. Josué chega com amor e ele fala assim, meu filho, ele chega como líder, ele deve reagir quando alguém peca na sua igreja, ou se for algum professor de escola dominical e alguém chega para contar algo, ou qualquer área, líder dos jovens, líder dos adolescentes, líder das irmãs. E ele fala assim, meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade, fala a verdade para mim. Declara-me o que fizeste e nada me oculte. Me conta tudo, fala para mim, o que aconteceu? Acã respondeu a Josué, em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Aqui, Acã faz melhor do que Adão e Eva fez. Aqui, Acã faz melhor do que Saul fez. Acã aqui, ele não joga a responsabilidade do seu pecado e do seu erro para ninguém. Ele não fala que foi por culpa de Josué que não explicou direito. Ele não fala que foi por culpa dos filhos que queriam coisa cara e ele precisou pegar o ouro e a prata. Ele não joga a responsabilidade para ninguém da sua família, para ninguém do povo. Ele faz algo muito interessante aqui, a gente tem que ver isso. Ele fala que ele mesmo, eu me deixei seduzir pela cobiça. A cobiça é algo terrível. É o 10º mandamento dos 10 mandamentos. Para você ver como é que é algo muito sério a gente ter na vida. E é algo que ninguém vê. Não tem como um tribunal julgar alguém pela cobiça, porque é algo que ninguém vê, é algo que vai crescendo dentro da pessoa. E olha só, eu trouxe aqui escrito, a cobiça é o desejo de possuir o alheio. É um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas ele deseja ardentemente o que não tem e nem pode ter. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca o que pertence ao próximo.
Então, a cobiça, ela é um desejo ardente. Ela consome a pessoa. Ela vê o outro tendo algo e aquilo vai consumindo ela. Ela quer ter o que o outro, não só o que o outro tem, ela quer ter aquilo que o outro tem. Não é errado você ver algo e você gostar. Eu vi uma história de um moço contando que ele era muito pobre, muito pobre. E um dia, ele passando de ônibus, indo para a escola, ele viu uma casa e ele se encantou pela casa. E ele falou assim, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar. E um dia, quando eu puder, eu vou comprar essa casa. E muito tempo passou. Muitos anos se passaram. E ele trabalhou, ele estudou, ele melhorou de vida. Mas isso esqueceu. E um dia, ele passando de carro, ele viu essa casa e estava com uma placa, vende-se. E ele comprou a casa. Mas ele não tirou a casa, ele não roubou a casa de ninguém, ele não fez nenhum plano. Não, ele gostou e falou, um dia, quando eu puder. Então a casa estava vendendo e ele compra. Isso não é uma cobiça, isso é um desejo. O ser humano, a gente olha uma coisa e gosta. Agora, quando a cobiça, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. A cobiça, ela nunca vem sozinha. Isso é só um exemplo, tá? Vamos dizer que isso aqui fosse a cobiça. A cobiça, ela nunca vem sozinha. A cobiça, no caso, olha só, ela vem junto, no caso do Acã, ela veio junto com o quê? Com o roubo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela veio junto com o roubo. Tá vendo como é que vai grudando? Igual um imã. Ela vai atraindo outros pecados junto. Ela vem com o roubo. A cobiça vem junto com a inveja. Ela gruda na pessoa que tem cobiça, a inveja. Ela não suporta ver o que o outro tem. Ela acha que o outro nunca merece, só ela merece aquelas coisas boas. A cobiça vem junto com a raiva. A pessoa fica com raiva, muita raiva de ver o outro conquistando as coisas, ele não. Vou citar daqui a pouco o exemplo de Acabe, com a vinha de Nabote, que foi um exemplo de cobiça muito sério na Bíblia. A cobiça vem junto com a ganância. Nós estamos vendo essa semana, eu vi diretores aqui do nosso estado, Rio de Janeiro, roubando dinheiro de merenda escolar. Uma cesta básica era para vir com 20 quilos, eles só estavam dando 5. Isso é o quê? Eles cobiçaram aquele dinheiro, o dinheiro que o governo estava mandando, pegam para si e deixam as crianças necessitadas sem alimento. Olha que isso é ganância, isso vem junto o quê? Com a cobiça. E se eu aqui fosse, eu poderia encher isso aqui de palavras, vai trazendo assassinato, como foi no caso de Acabe com a vinha de Nabote, muita coisa. A pessoa pode virar até assassina por causa da cobiça. Mas o Acã aqui, ele sabe que ele foi... Imagina quantos soldados foram tentados naquele dia? Vendo muito ouro, vendo muita coisa. Aqui, o que mais fica famoso no Acabe é a capa. Devia ser uma capa muito bonita, porque as pessoas esquecem do ouro e da prata que ele pegou. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida na internet. Hoje, esse ouro com essa prata daria mais ou menos nos dias de hoje uns 70 a 73 mil reais. Quer dizer, é uma quantia considerada. O problema não foi só a capa teria que ser queimada, ela era para extermínio, mas o ouro e a prata era para a casa do Senhor. E Acã, ele não aguenta, ele vê aquilo, e eu imagino muitos soldados naquela noite sendo tentados, mas conseguindo vencer a cobiça do coração. Eles conseguiram vencer, mas só o Acã que não consegue. Mas eu quero falar com vocês aqui sobre um exemplo aqui de cobiça na Bíblia, é Acabe. Acabe era um rei. Para você ver que para pessoa ter cobiça, ela não precisa ser pobre, não. Ela não cobiça só porque ela não tem. Não, até quem tem, e tem muito. O rei Acabe, ele tinha muitas coisas. Ele tinha uma melhor casa, a melhor comida, coisas, tudo que ele precisava ele tinha. Mas um dia, ele andando e vendo, ele vê a vinha de Nabote. E ele deseja, a cobiça, ele deseja ardentemente. Se você quiser depois ler essa história, 1 Reis, capítulo 21.
ele deseja ardentemente. E quando Nabote diz que ele não poderia comprar, o problema não foi ele querer comprar. Ele podia falar com ele: você não me vende essa vinha? E se Nabote falasse que não, o que ele falaria? Mas se você mudar de ideia, você me fala. Eu te dou um bom preço por ela. Mas não. Ele vai para casa, ele fica sem comer. Ele entra num estado lamentável de cobiça, ele deseja ardentemente. E quando Jezabel vê isso, ela junto com ele arma um plano e acaba matando Nabote por causa de uma vinha. Algo que o rei tinha os melhores vinhos, e tinha o melhor para ele. Então, é o que eu falei, a cobiça, ela leva a pessoa a outros pecados. No caso de Acabe e Jezabel, ao assassinato, por causa de uma... Talvez você pense: mas é só uma vinha. Ah, mas é só uma casa. Mas é só uma roupa. Mas a cobiça faz isso dentro do coração humano. E também a história famosa, Davi e Batseba. Davi, muitas mulheres, podia ter a mulher que quisesse, e ele um dia andando, ele vê Batseba tomando banho, e ele deseja ardentemente por ela. E ele sabe, não era um pecado inconsciente, ele sabia que ela era casada, mas mesmo assim, ele toma para si, e acontecem coisas terríveis na vida de Davi por causa dessa cobiça. Cobiçou a mulher do próximo, cobiçou, no caso de Acabe, cobiçou a vinha do próximo. Então, é algo muito, muito terrível. Então, fujam disso na vida de vocês, que eu também. Nós peçamos ao Senhor: Senhor, me ajuda, tira essa cobiça do meu coração, que eu fique alegre quando eu vejo meu irmão, minha irmã, meu amigo, conquistando as coisas. Que eu também tenha um coração grato por aquilo que eu tenho, porque a cobiça é ingratidão. A gente nunca vai estar feliz com o que Deus nos deu, porque tudo que nós temos é porque Deus permitiu que nós tivéssemos. E vamos voltar para o Acã. O Acã, ele é homem de fibra ali, ele fala, ele não corre, ele não foge, ele não joga a responsabilidade de ninguém, e ele fala onde está o ouro, a prata e a capa. Josué mandou alguns homens depressa até tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo que fora relatado. Aqui ele fala a verdade. Com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante do Senhor. Senhor, está aqui, ó. O anátema, achamos o anátema está aqui. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Acã, por que você fez isso, Acã? Você não precisava disso. Deus daria tantas coisas para você e para sua família ainda daria sua terra, daria bens. Por que você faz isso? E por que você trouxe humilhação sobre todos nós? Por causa de Acã, 36 homens morreram. Pais de família, chefes de família. Que o Senhor, nesse momento, cause a tua desgraça. E todo Israel apedrejou. E em seguida apedrejou também todos os seus até a morte. E queimou tudo, todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até os nossos dias. Então o Senhor aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Aqui, a família provavelmente, a Bíblia não fala que ela foi conivente. Ela também sabia do que Acã tinha feito, porque naquela época as tendas não tinha como esconder. Então, provavelmente aqui a família foi conivente. Nós não devemos ser coniventes com o erro do outro. Nós não devemos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a conseguir isso, né? Nós não sermos cúmplices dos erros dos outros.
E aqui ele é apedrejado, ele, a sua família, e é queimada. E aqui acontece algo, lembra do memorial? Um memorial bom, um bom memorial de pedras que foi feito quando o povo passa o Rio Jordão, que era para ser sempre lembrado. Aqui também acontece isso, só que aqui é um memorial ruim. Aqui era para que sempre que as pessoas passassem por aquele monte de pedra, elas iriam se lembrar do que Acã fez. E elas viriam o que acontece com quem rompe uma aliança com o Senhor, com quem quebra o pacto com o Senhor. Então, terminando esse capítulo, eu quero falar que é algo que Deus falou com eles. Tira, arranca, extermina o anátema do meio de vós. Anátema, com maldição, a gente não pode deixar ela no cantinho, escondida, pensando que Deus não vai ver. Depois vocês leiam sobre as obras da carne, vocês vão ver coisas ali que fala sobre isso, coisas que vão ficando escondidas em nós, anátemas que vão ficar escondidas em nós. Mas talvez você fale, mas eu vou ser apedrejado? Não. Peça ao Senhor, não se afaste do Senhor por causa disso, não. Corra para os braços do Senhor. Ele é misericordioso, fale com Ele, Senhor, eu tenho isso na minha vida. Senhor, eu preciso me libertar disso, eu preciso exterminar esse anátema na minha vida, essa maldição. Eu não quero estar sob a maldição do Senhor, porque o povo de Israel aqui fica sob a maldição. Eu não quero, Senhor, me ajuda a exterminar isso na minha vida. E eu vou te falar, com certeza o Senhor vai te abençoar. Com certeza Ele vai te ajudar a viver uma vida de plenitude na presença dEle. Amém? Que nós venhamos, que essa palavra venha falar aos seus corações, ela venha ser aplicada aos seus corações, tá bom? E na próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos dando o capítulo 8. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.